Seguimos com o comentário desportivo neste Jornal Regional com Cancela Moura. Cancela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vamos começar por falar então desta segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Jogam hoje as equipas portuguesas. Estão bem lançadas, mas qual é a equipa que, no seu entender, está melhor lançada neste momento para chegar até às meias finais? Nós podemos começar pelo Futebol Clube do Porto e, portanto, eu julgo que qualquer uma das equipas, e essa é a questão que a Delfina colocou, estará em condições de poder ultrapassar os seus adversários. Com perspectivas naturalmente diferentes, porque o Futebol Clube do Porto faz o segundo jogo fora, não vai contar com duas peças nucleares, que é o Fernando e o Jackson, estão castigados. E, portanto, julgo que pode ser um jogo um pouco mais difícil, porque, no fundo, estas duas peças são fundamentais. No primeiro caso, penso que a escolha recairá sobre o Carlos Eduardo e, relativamente a Jackson, já foi assumido por Luís Castro, que será Gilás a substituí-lo. Penso que, apesar de tudo, há aqui um certo, eu diria, favoritismo do Futebol Clube do Porto por não ter sofrido golos em casa. Fez um excelente jogo, além de ter ganho um 0, podia o próprio resultado ter sido mais dilatado, pelo menos pelas bolas ao poste ou à trave que aconteceram. E penso que o Sevilha vai ter que assumir o risco do jogo e, portanto, o Futebol Clube do Porto poderá acontecer aquilo que aconteceu em Nápoles, que, marcando um gol, ficará numa situação extremamente folgada, que exigirá do Sevilha a marcação logo de 3 golos. Admitindo que o Luís Castro não esteja a fazer bluff sobre esta matéria. Que vai correr atrás do primeiro golo. Exatamente, ele tem vindo a dizer que correrá atrás do golo do primeiro ao último minuto, significará que o Futebol Clube do Porto poderá tirar dividendos dessa postura em campo. Uma nota eu diria, não de tanto otimismo, mas para dizer que o Futebol Clube do Porto tem evidenciado uma grande irregularidade. Se tivermos um Futebol Clube do Porto à semelhança do que aconteceu no Dragão com o Sevilha, ou então em Nápoles com o próprio Nápoles, eu julgo que o jogo correrá dentro de uma certa normalidade e este favoritismo do Futebol Clube do Porto será espontâneo e natural. Se efetivamente voltar a essa irregularidade, admito que efetivamente o Futebol Clube do Porto possa complicar esta situação. Até porque vão jogar num ambiente de grande tensão, um ambiente muito difícil, que é o campo do Sevilha, e, portanto, de facto é um ambiente eletrizante e penso que o Futebol Clube do Porto não se pode deixar abalar por esse ambiente exterior que pode rodear o jogo. Mas, como lembrou o Pinto da Costa, o Porto já foi feliz em Sevilha. É verdade, mas essas questões da estatística, às vezes é bom para em termos anímicos, poder ajudar os jogadores a pensar, a acreditarem, a terem uma esperança maior no resultado. Mas isso, águas passadas não movem moinhos, portanto há determinado tipo de questões e o Futebol Clube do Porto este ano ainda vai, ou pelo menos vai viver nesta Liga Europa, uma pressão ainda maior. O Futebol Clube do Porto obviamente já não chegará ao título, está num intervalo com o Benfica relativamente às meias finais da Taça de Portugal e julgo que isto é muita atenção que o Futebol Clube do Porto já não vivia há muito tempo, porque grande parte dos títulos que tem conquistado tem sido sempre com uma certa tranquilidade, quer dizer, acaba por aparecer naturalmente, até muitas vezes de mérito dos próprios adversários. O Futebol Clube do Porto este ano está sob uma pressão muito grande sobre como salvar a época e eventualmente este é um jogo que se insere nessa perspectiva que o Futebol Clube do Porto tem vivido no passado mais recente. Vamos então até ao Benfica, o Benfica que vai receber o AZ Alkmaar, terá uma função mais tranquila, um jogo mais tranquilo, o Benfica, uma vez que venceu fora, já marcou fora, já teve essa oportunidade. Pois o Benfica acaba por estar um bocadinho mais tranquilo em função da vantagem que traz, mas é importante que se perceba que muitas vezes esta descontração exagerada do Benfica dá mau resultado. Faltará a erros. Evidentemente. E eu até reconduzia esta imagem para aquilo que aconteceu com o Tottenham no último jogo, em que o Benfica tinha praticamente a eliminatória obviamente ganha e acabou por, para além da descontração toda que colocou no jogo, para além da gestão do próprio plantel que Jorge Jesus tem feito, acabou por passar por alguns dissabores que levaram o Benfica de facto a um empate a 2 bolas em casa,
que poderia ter redundado em maiores dificuldades. E, portanto, aqui a grande questão é que o AZ Alkmaar não tem nada a recear, não tem nada a perder, tem um excelente treinador e, portanto, eu estou convencido que, apesar do facto do jogo, mesmo na Holanda, não ter sido muito bem conseguido pelos holandeses, é verdade, o Benfica julgo que neutralizou praticamente todas as tentativas que o AZ Alkmaar podia ter evidenciado em termos ofensivos, mas julgo que, como não têm nada a perder, poderão tentar surpreender e, portanto, acabarem por ter um jogo ofensivo mais determinado, terem mais audácia, uma entrega maior e, portanto, o Benfica tem que estar preparado para isso. E do ponto de vista da equipa, julgo que Jorge Jesus vai provavelmente voltar a substituir o Oblak por Arthur. Penso que na frente irá substituir o Lima e o Rodrigo pelo Duricic e pelo Cardoso, porque eu acho que é importante. Julgo que também jogará a Sálvio, porque ele vai ter que a ideia no fundo é que ele parece um certo reforço nesta parte final da época, julgo que terá que ter mais minutos de jogo, e depois não jogarão nem Maxi nem Gaetan porque estão lesionados, e penso que Silvio atuará na direita, como lateral direito, e depois haverá uma opção a fazer entre o Enzo Pérez e o próprio André Gomes no meio-campo para acompanhar, julgo eu, André Almeida, que fruto das últimas exibições tem mantido alguma titularidade, alguma regularidade na equipa nesta gestão de plantel que Jorge Jesus tem vindo a fazer. Uma gestão de plantel, porque o Benfica está em várias frentes, uma delas o Campeonato Nacional, mantém a primeira posição e pode mesmo sagrar-se campeão nacional antes do fim da época. Acha que isso pode acontecer já este fim de semana? Eu acredito que, quer dizer, matematicamente é possível que seja este fim de semana. Se o Sporting, basta que o Sporting empate e o Benfica obtenha uma vitória para que efetivamente, do ponto de vista aritmético, o Benfica seja campeão. Porque só faltam 4 jogos e naturalmente se estiver em disputa apenas 9 pontos, nos 3 jogos seguintes o Benfica ficaria com 9 pontos de avanço e naturalmente tem o gol-average sobre o próprio Sporting, portanto existe aqui uma vantagem muito confortável do Benfica. E eu julgo que até Jorge Jesus este ano, fruto daquilo que aconteceu nas 2 últimas épocas, até tem sido cauteloso em demasia. O Benfica normalmente... Tem colocado aqui algum gelo nesta euforia. É verdade, eu julgo até por receios de ordem pessoal, que ele viveu ano passado e mesmo há 2 anos, quando o Benfica tinha vantagens relativamente confortáveis sobre o Futebol Clube Porto. Ano passado evidenciou-se ainda maior essa perda e, portanto, julgo que até tem sido demasiado, porque o Benfica tem feito jogos absolutamente paupérrimos do ponto de vista da qualidade, como aconteceu em Braga, e depois, não foi o caso com o Rio Ave, mas tem obtido uma vantagem, o AZ Alkmaar foi a mesma coisa, tem obtido uma vantagem num golo e depois acaba por conservar a vantagem, gerir muito bem o jogo, fazer trocas de bola, que depois até acabam por ser jogos fastidiosos. Eu julgo que Jorge Jesus acaba por colocar demasiada cautela, um certo excesso de zelo nesta euforia, por exemplo, o que acontecerá agora com o Arouca. Já foram vendidos mais de 15 mil bilhetes e pensa-se que... O Arouca diz que não, mas de facto julgo que para o Arouca vai ser muito importante do ponto de vista da receita. Mudaram inclusivamente o local para o Estádio Municipal de Aveiro, onde se espera uma grande enchente e, portanto, Jorge Jesus isso também não pode travar. Portanto, existe aqui sobre o treinador do Benfica uma grande pressão, porque o Benfica pela primeira vez e este ano está outra vez em condições de o poder fazer. Se passar às meias finais da Taça da Liga, se eventualmente ultrapassar o Futebol Clube Porto no embate para a Taça de Portugal, Jorge Jesus vai ter que viver outra vez com uma pressão muito grande sobre as provas. Em 3 finais. Exatamente. E, portanto, eu julgo que talvez esta cautela até tenha alguma razão de ser, mas julgo que de facto está evidenciada de uma forma tão exagerada que muitas vezes acabamos por nem compreender como assim seja. Existem adeptos que já manifestaram a sua opinião em comemorar o título na Luz, ou seja, não esta semana, mas no próximo fim de semana. Eu admito que a partir do momento que o Benfica aritmeticamente seja campeão, depois a própria euforia que estávamos a falar ainda cresce, porque naturalmente o principal objetivo foi o campeonato e naturalmente que os adeptos e a forma como eles se manifestam é uma coisa absolutamente incontrolável e, portanto, admito que seja muito importante para Jorge Jesus estar preparado, precisamente em termos do ponto de vista psicológico, para aguentar toda essa pressão
das próximas semanas, que naturalmente tem depois a Taça de Portugal e a Liga Europa também para resolver. Seguimos para o nosso terceiro tema. Amanhã faz exatamente uma semana que a Liga fechou portas mais cedo para evitar aquilo que a imprensa classificou como um possível golpe de Estado. Em causa estaria uma Assembleia Geral convocada pela Académica, Belenenses, Porto, Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Sporting de Braga e Tondela. Para evitar exatamente a realização, as eleições da Liga estão marcadas só para junho, dia 11 de junho. Serão feitas aqui no Porto. O que é que aconteceu, Cancela Moura? Como é que assistiu eu julgo que toda esta situação? Esta questão do Presidente da Liga é uma questão que eu julgo que o cidadão comum, e eu julgo que até parte dos envolvidos não compreenderá muito bem, em termos de fundamento e a origem, o porquê é que se está a gerar esta polémica. Eu tenho a minha opinião pessoal. Eu julgo que Mário Figueiredo foi eleito um bocado contra a vontade instituída, contra o sistema vigente, contra uma ordem pré-estabelecida no futebol. E, portanto, quando ganhou as eleições, desde logo foi uma surpresa. Acabou, penso que muito centrada na questão dos direitos televisivos e na questão, muitas vezes, das vantagens para os clubes da segunda liga, os clubes mais pequenos. E eu penso que ele, à custa disso, acabou por, até julgo que no alargamento dos próprios campeonatos profissionais, ele acabou por, seja como for, contrariar aquilo que podia ser uma vitória natural do seu adversário. E eu julgo que os clubes nunca encararam muito bem isto. Porque eu estou a falar, necessariamente, não do meu ponto de vista de conhecimento muito profundo do que se passa na Liga, mas sobretudo como um cidadão comum que vai observando isto. E, portanto, esta é a quarta vez que se tenta destituir o Presidente da Liga. As eleições são no dia 11 de junho, e porque estamos em abril, eu admito que ele vai levar o mandato até ao fim. Parece-me, começa a ser, porque repare, mesmo quem é adversário do Presidente da Liga, os próprios clubes, têm tido muito pouco cuidado na forma como efetivamente pretendem esta destituição, pelo menos é o que parece. Duas das assembleias que foram convocadas para esse efeito foram, obviamente, anuladas por questões de ordem estatutária e legal, porque, pelo menos é o que vem a público, alguns desses clubes que requeriam as assembleias nem as cotas tinham em dia. Portanto, portanto não poderiam exercer os seus direitos. Agora, esta última tentativa é o próprio Presidente da mesa da Assembleia que diz que ela efetivamente não é ilegal e, portanto, foi indeferida pelo próprio Presidente da mesa, que refere, isto contrapondo ao pedido que vem por estes 7 clubes, que é o Tondela da segunda Liga e mais os clubes que a Delfina referiu da primeira, entre os quais o Futebol Clube do Porto, e o Estoril Praia, o Braga, a Académica, quer dizer que vem dizer que ele deve ser substituído por justa causa. Por sua vez, o Presidente da mesa vem dizer que indefere este requerimento porque efetivamente esta justa causa não pode ser só uma mera acusação de factos que são imputados a uma pessoa e ao Presidente em particular, mas, no fundo, rejeita este cenário de democracia direta que os clubes querem fazer e remete o julgamento daquilo que possa ser a ação do Presidente para o próximo ato eleitoral, onde efetivamente as pessoas poderão, os clubes associados poderão manifestar esta vontade de poder alterar, ou poder destituir, ou poder votar noutro Presidente que não António Figueiredo. E, portanto, o Mário Figueiredo, peço desculpa, e, portanto, é deste antagonismo que agora vieram alguns clubes, a público também, dizer que o Presidente da Liga, ou que a Liga está a mentir sobre estes factos, e que, efetivamente, o que se pretende é dar maior dignidade ao futebol, que não está em causa senão isso, e, portanto, nós estamos perante um cenário que eu acho que, quer de um lado, quer do outro, não dignifica em nada a imagem que se pretenderia dar ao futebol. Pelo meio nós temos, pelo menos eu tenho assistido a Mário Figueiredo dizer que os clubes estão preocupados por algumas prerrogativas que têm por adquiridas e, portanto, que ele mexe em interesses instalados. Estamos sempre a falar, por exemplo, na Olibet Sportos, nos direitos de transmissão televisiva e nas benesses ou nos direitos, ou pelo menos nos benefícios que os clubes podem retirar disso. Pelo menos têm andado um bocadinho à volta disto. Portanto, o que eu acho que seria importante era que isto passasse para um fórum mais interno, mais discreto,
onde se debatesse a sério e não se desse este cenário de, por exemplo, o próprio Presidente provavelmente ter dado instruções para fechar a sede da própria Liga, porque há exatamente, porque há aqui, e os clubes têm alguma razão, porque não faz grande sentido que num órgão que está legitimado pelo voto, que está em pleno funcionamento, que tem instrumentos jurídicos para funcionar, acabe muitas vezes por se ter estas jogadas subreptícias para se evitar a discussão. Então, no dia 11 de junho, as eleições para a Liga estão marcadas para esse dia. Vamos ver então se Mário Figueiredo consegue cumprir até ao fim o seu mandato. Cancela Moura até 2 a 8 dias. Aliás, o comentário da próxima semana será mais cedo, será na quarta-feira. Portanto, aí teremos e trazemos os assuntos do desporto, mais concretamente do futebol, até ao Jornal Regional. Até para a semana. Boa tarde.